Vamos agora iniciar a correção das questões de concurso relacionadas a esse módulo de patrimônio. Resolveu essas questões? Não deixe de fazer. E se ficou com alguma dúvida, acompanhe aqui comigo a resolução. Essa é a nossa primeira aula de resolução de questões relacionadas a esse módulo. Acompanhe comigo a leitura da primeira questão. A respeito da contabilidade geral, julgue o item a seguir. O patrimônio líquido constitui uma obrigação da entidade para com outras pessoas físicas ou jurídicas. E aí? Questão correta, tá? O patrimônio líquido, nós vimos que ele é uma obrigação com sócios, com acionistas. Então, podemos sim afirmar que é uma obrigação com outras pessoas físicas ou jurídicas, né? Levando em consideração aqui sócios ou acionistas, tá? Então, primeira questão está correta. Questão 2. Na fiscalização de uma sociedade anônima comercial, após o seu primeiro ano de funcionamento, verificou-se que a empresa possuía capital subscrito, capital realizado, capital de terceiros, prejuízo acumulado. Constatou-se ainda que não havia reservas, ações em tesouraria, nem ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações contábeis da sociedade. Ou seja, eu não tenho mais nenhum saldo no meu patrimônio líquido. A única coisa que eu tenho é o que está descrito aqui. Nessa situação hipotética, o valor do capital total à disposição da sociedade é igual a... Ele traz aqui as alternativas. Primeiro ponto importante dessa questão. Você tem que entender o que é o capital total à disposição da sociedade. E nós vimos isso em aula e você tem no teu material, é muito importante que você consulte e lembre desses sinônimos, porque eles caem em prova. Então temos aqui, ó, capital total à disposição, ele é composto pelo capital próprio mais o capital de terceiros, tá? Essa é a composição. E aí, o que nós já sabemos também? Vamos relembrar aqui dos sinônimos. Capital próprio é um sinônimo de patrimônio líquido. Capital de terceiros é um sinônimo de passivo exigível. Portanto, eu posso afirmar que o capital total à disposição é um sinônimo de passivo total. O passivo total, ele é composto pelo patrimônio líquido mais o passivo exigível, tá? Toda a minha composição do passivo no balanço patrimonial. Então, aqui, ó, nós temos o capital de terceiros, que é um sinônimo de passivo exigível. Temos duas contas de capital, subscrito e realizado, capital social, e temos o prejuízo acumulado, que faz parte do patrimônio líquido. Segundo ponto importante nessa questão é você entender esses capitais sociais que existem. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o capital subscrito. O que o capital subscrito traz? Ele vai trazer aquele valor de capital social que consta em contrato social. É aquele valor que os sócios se comprometeram a subscrever, tá? Depois nós temos o capital a realizar. O capital a realizar é aquilo que falta ser entregue, que falta ser realizado, que falta ser integralizado pelos sócios. E a diferença desses dois capitais é o capital realizado, que nada mais é do que aquele valor que já foi integralizado. Então, um exemplo aqui simples só para você entender. Os sócios se comprometeram a entregar R$10.000 de capital social. Até o momento, eles entregaram 8, ou seja, falta entregar, falta integralizar 2, tá? Essa que é a descrição desses capitais. Agora veja, se esse é o capital que foi integralizado, é ele que eu vou usar aqui no meu patrimônio líquido. O meu patrimônio líquido, ele vai ser composto por R$1.700 do capital realizado, aquilo que foi realmente integralizado,
Mais ou menos o prejuízo acumulado? Menos. Prejuízo acumulado reduz o patrimônio, diminui o saldo do teu patrimônio, portanto, menos R$300, e você vai chegar em um valor de patrimônio líquido de R$1.400. Agora, eu posso dizer que o meu capital total à disposição vai ser composto por 1.400 mais R$600 de passivo exigível, capital de terceiros, que totaliza R$2.000. Esse é o valor do capital total à disposição, gabarito aqui, ó, letra B de bola. Próxima. Segundo a teoria contábil, uma condição indispensável para que um item patrimonial seja definido como um passivo é que, vamos relembrar termos-chave de passivo que estão aí no seu material, vimos durante a aula. O que nós vimos? Vimos que o passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Tá? Expliquei para você esse conceito durante a aula. Então, é uma obrigação presente de transferir recurso econômico como resultado de eventos passados. Analisando as alternativas, chegamos aqui, ó. Obrigação que exista no momento, fruto de eventos passados, gabarito, letra D de dado. Próxima questão. Com relação à ciência contábil e suas características, julgue o item que se segue. Todos os itens relevantes ao patrimônio da entidade são apresentados em suas demonstrações contábeis. E aí? Tudo aquilo que é relevante eu apresento em demonstração contábil? Não, nós apresentamos nas demonstrações contábeis aqueles itens que são relevantes e que alteraram o patrimônio. Lembre que nem tudo que é relevante altera o meu patrimônio. Eu registro aquilo que altera o patrimônio, que afeta o teu patrimônio. Se não alterar, eu não registro. E aí você pode estar se perguntando, mas existem situações relevantes que não alteram o patrimônio? Sim. Lembra que eu comentei com você em aula um exemplo aqui? Acabei de assinar um contrato de aquisição de uma máquina no valor de R$2 milhões. Mas eu acabei de assinar, a pessoa saiu da minha sala de reuniões agora, fechei a porta. Afeta o meu patrimônio nesse momento? Não, ainda não. Ainda não altera o meu patrimônio. Vai alterar no futuro? Vai. Então, lá na frente eu vou registrar, mas ainda não altera. Então, é relevante para o meu patrimônio? Sim, porque vai afetar significativamente, mas ainda não afetou. Então, nem tudo que é relevante eu registro na contabilidade. Inclusive, lá no módulo de atos e fatos, nós vamos falar de novo sobre isso e eu vou te dizer, explicar qual é o nome que a gente dá para essas situações que não alteram o patrimônio e que a gente pode até controlar, tá? Até pode controlar se forem fazer uma alteração significativa. Mas eu não registro na contabilidade, eu não registro em demonstração contábil, tá? Então, questão 4, incorreta. Questão 5. Determinada empresa apresentou em 31 de dezembro um patrimônio composto pelos seguintes elementos cujo registro e cuja avaliação contábeis estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação. Vamos lá. Traz aqui uma tabela com diversas contas e saldos, mas antes da gente analisar, vamos ver o que a questão está pedindo. Considerando os elementos patrimoniais apresentados nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Os saldos dos recursos aplicados no ativo da empresa totalizaram 350 mil em 31 de dezembro. Desse total, 120 mil foram provenientes de capital de terceiros. Então, veja, a questão está dizendo para você qual é o valor do teu ativo, está afirmando que o valor do ativo é 350 mil e que o teu capital de terceiros, ou seja, passivo exigível, é 120 mil. Quando ele vem aqui e diz que desse total, 120 mil foram provenientes de capital de terceiros, significa que desse total aqui, 120 mil são provenientes de dívidas que a empresa contraiu, seja um empréstimo, financiamento, aquisição fornecedores,
tá? Então, 120 mil provém aí de capital de terceiros. Então, esse é o valor do teu passivo exigível e esse é do ativo. Vamos agora analisar essa tabela e identificar se é isso mesmo, tá? E aqui você tem que lembrar o seguinte, como que nós vamos resolver essa questão? Vamos resolver usando a classificação contábil para a gente identificar aqui o que é ativo e o que é passivo exigível. Lembre o seguinte, no ativo nós registramos os bens e os direitos, tá? Tudo aquilo que for bem e direito eu registro no meu ativo. No meu passivo exigível eu registro as obrigações com terceiros, tá? Então, agora a gente vai classificar esses componentes patrimoniais como ativo, passivo exigível e também patrimônio líquido, e você já vai começar a se familiarizar com algumas composições aí do patrimônio líquido. Vamos lá. Caixa é um bem registrado no ativo, duplicatas a receber um direito no ativo, empréstimos a pagar uma obrigação do passivo exigível, estoques são bens que a empresa utiliza para venda registrados no ativo, imóveis de uso próprio, bens registrados no ativo, depreciação acumulada é uma conta do ativo, só que essa conta aqui, ó, ela tem saldo negativo, tá? Já coloca aí e começa a entender que nós temos contas com saldos positivos e temos algumas com saldos negativos, que fazem parte. No próximo módulo, no módulo de contas, eu vou explicar para você o nome dessas contas que têm saldos negativos e o significado delas para o patrimônio. Capital social, patrimônio líquido, fornecedores, uma obrigação do passivo exigível, salários a pagar, obrigação do passivo exigível, reserva de lucros, patrimônio líquido, depósitos em bancos são os valores que você tem em conta bancária, é um ativo, é um direito, tá? O que você tem em banco e tem o direito de resgatar. Impostos a recolher, passivo exigível, aplicações financeiras de liquidez imediata, ativo, registrado lá como um direito no teu ativo, tá? Então, você já fez aqui a tua classificação e agora fica fácil. Vamos aqui sublinhar os valores do ativo que a gente vai somar. Temos 20 mil no ativo, mais 50 mil, mais 40 mil, mais 200 mil, menos 10 mil, mais 10 mil, mais 30 mil, tá? Fazendo a somatória desses itens, nós chegamos em um ativo de 340 mil reais, ok? E o passivo exigível? Vamos lá. Você já consegue resolver a questão só com essa primeira informação, certo? Porque a questão diz o quê? Diz que o teu ativo é 350 mil. Tá errado, porque o teu valor de ativo é 340 mil reais. Ela está querendo te confundir e, de repente, te induzir ao erro aqui quanto à depreciação acumulada. Mas chegamos no nosso saldo de ativo. Vamos somar agora o passivo exigível. Eu vou até colocar outra cor aqui, ó. O que nós temos de passivo? 30 mil mais 20 mil mais 50 mil mais 10 mil, e você vai chegar em um saldo de passivo exigível de 110 mil reais, tá? Então, o que eu posso afirmar? Que nós temos aqui recursos aplicados no ativo, não são de 350, nós temos no ativo aplicados 340 mil reais em recursos. Desse valor, 110 são provenientes de capital de terceiros, beleza? Questão, então, incorreta. Vamos aqui para a próxima, que diz o seguinte. Com relação à técnica de escrituração contábil, julgue os itens subsequentes. A versão ampliada da equação do patrimônio pode ser expressa da seguinte forma. Ativo mais receitas mais ganhos é igual a passivo mais despesas mais perdas mais patrimônio líquido. Vamos aqui
lembrar o seguinte, ele está falando da equação fundamental do patrimônio. A equação fundamental do patrimônio, ela provém aqui da tua estrutura do balanço patrimonial, certo? Você tem aqui o teu balanço patrimonial e você sabe, porque eu falei isso para você em aula, que o total do ativo deve ser exatamente igual ao total do passivo. Então, daqui nós chegamos à seguinte informação. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido, certo? Nós temos também contas de receitas e de despesas que são registradas na demonstração do resultado do exercício, tá? E esse resultado aqui, obtido no confronto entre receitas e despesas, é transferido para o patrimônio líquido. Algumas receitas são chamadas de ganhos. Temos algumas receitas que têm um nome próprio de ganho, é uma receita. E algumas despesas têm nomes de perdas, tá? Então, quando você encontra algumas perdas na tua demonstração do resultado, são despesas. Quando ele vem e fala da equação ampliada, da versão ampliada, o que ele está querendo dizer? Que você vai transferir para a tua equação fundamental as contas de receitas e despesas. Agora pensa comigo, qual é o impacto que uma receita gera no seu patrimônio? Ela gera um impacto positivo, não gera? Aumenta o teu patrimônio. Então você considera aqui mais receitas, mais ganhos. De forma inversa, as despesas reduzem o teu patrimônio, geram um impacto negativo no patrimônio, portanto, menos despesas, menos perdas, tá? Organizando essa equação fundamental, e quando eu falo em organizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses saldos negativos e vou transferir para o outro lado da igualdade. Como que vai ficar a minha equação fundamental? Ela vai ficar ativo mais despesas, mais perdas, é igual ao passivo exigível, mais patrimônio líquido, mais receitas, mais ganhos. É isso que a questão está trazendo? Não. Ela somou aqui, ó, receitas e ganhos, a questão está incorreta, também tentando te induzir a um erro aí bem bobinho, mas que em momento de prova, quando você está nervoso, você pode fazer algumas associações que não fazem muito sentido. E aqui ela está tentando te induzir ao erro dizendo tudo que é positivo para o patrimônio de um lado e tudo que representa saldo negativo do outro. Mas não, tá? Aqui está a equação ampliada da contabilidade. Questão 6, portanto, incorreta. Vamos, então, encerrar nossa primeira aula de resolução de questões relacionadas a esse módulo de patrimônio. Na próxima aula, nós concluímos as questões. Até já!